Vamos lá, gente. Pink Tax é uma palavra que é uma expressão que tem sido cada vez mais escutada aí por nós. E as pessoas, né, todas se perguntam, mas o que será que seria, né, o Pink Tax? O que isso significa exatamente, né? E antes de tudo, eu já queria adiantar que o Pink Tax ele tem, na verdade, duas facetas. A gente entende Pink Tax tanto como a carga tributária de produtos, situações que são eminentemente femininas, como também tem a questão, e aí a gente inclui especialmente a tributação indireta, né, que se incide sobre produtos de natureza eminentemente feminina, mas a gente também tem outras discussões relacionadas a imposto de renda, enfim, a carga tributária que se impõe ao gênero feminino de uma forma mais específica. E a gente tem uma outra faceta do Pink Tax, que é justamente o fato de que, em razão de marketing, muitos produtos que são exclusivamente femininos, né, possuem um preço muito maior do que aquele idêntico, equivalente masculino. Lâmina de barbear é um bom exemplo, né? Apesar dos dois produtos serem de mesma qualidade técnica e não se diferenciarem propriamente, a não ser cor e design, o produto feminino, ele é, por uma questão de estratégia de marketing, mais caro do que o produto masculino. E aí, se a gente pensar que a nossa carga tributária incide sobre preço, significa dizer que a gente também tem uma maior incidência, um maior recolhimento de imposto para os produtos femininos, numa situação em que o preço deles é maior na comparação com o produto masculino. Mas antes de entrar na questão do sistema tributário propriamente dito, eu queria, na verdade, falar um pouco antes da mulher, né? E para isso, eu trouxe aqui um vídeo que é de 2016, então possivelmente muita gente já deve ter visto esse vídeo. Ele é muito interessante, pelo menos na minha visão. E eu queria pedir aí o pessoal da live para transmitir esse vídeo para que a gente... Ele é curto, ele tem 2 minutos, para que a gente parasse para pensar só um pouquinho antes da gente continuar. Live, vocês podem, por favor, o vídeo para mim, por gentileza? Quem fez esse gol de esquerda? Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava. Legal, né, gente? Eu acho que esse vídeo, ele fala de futebol, basquete, esporte no geral, mas tem uma fala aí de uma dos participantes que fala, quando eu penso em jogador, eu não penso em mulher. E aí, eu até trouxe o título, né, para esse vídeo e esse slide, que é o viés inconsciente, na verdade. Então, nós vivemos numa sociedade que ela é sabidamente machista,
os direitos conquistados pelas mulheres, eles são ainda muito recentes na história da humanidade, né, de uma forma bastante contextualizada. E existem tantos outros vídeos que eu poderia ter trazido aqui, acho que também vocês já devem, muita gente deve conhecer, uma entrevista que é feita com pessoas na rua, em que perguntam, que é o pai e um filho que sofrem um acidente, o pai falece no acidente, o filho chega no hospital, e aí a pessoa mais gabaritada lá do centro cirúrgico fala que não pode operar aquela pessoa, o filho, porque é o filho dele, e aí pergunto para as pessoas quem que seria essa pessoa, e eles respondem Deus, ficam com cara de ué, mas ninguém pensa que isso poderia ser a mãe médica daquela pessoa acidentada. Então, a gente tem a questão do viés inconsciente, infelizmente, ainda muito presente em nós. A gente nunca pensa em mulheres quando nós pensamos em pessoas gabaritadas em qualquer tipo de tema, né? Então, essa é uma questão bastante impactante e faz todo sentido quando a gente pensa em tributação também, e eu vou chegar lá. Aqui, eu trouxe, também no contexto da mulher, né, a Branca de Neve. A Branca de Neve, vamos lembrar que é a historinha da Branca de Neve, né? A Branca de Neve, ela era a princesa, a filha do rei e da rainha. A rainha morre, o rei se casa com uma nova mulher, a nova rainha. Eis que o rei também morre. E aí a nova rainha, né, não era uma pessoa muito bacana, começa a perseguir a Branca de Neve, dada a sua beleza. Contrata um caçador, pede para que o caçador mate a Branca de Neve, porque o espelho começou a dizer que a Branca de Neve era a mais bela daquele reinado, né? O caçador fica com piedade da Branca de Neve, avisa ela da maldade da rainha, e aí o que a Branca de Neve faz? O que a Branca de Neve, a herdeira legítima ao trono, porque assim, só retomando, né? Se a gente fosse imaginar que o príncipe William tivesse, o príncipe Philip, desculpa, ainda tivesse vivo, se hoje a rainha Elizabeth falece, não seria o príncipe Philip que seria o rei, né? Mas o Charles, porque é sempre o herdeiro que vira rei. Então, a Branca de Neve, que seria a rainha, né, por herança legítima, foge para a floresta para falar com passarinhos, esquilos, e deixa lá a rainha, né, no posto de rainha e vai lá cuidar de anões na floresta, né, uma história muito, assim, interessante. E aí, eis que a rainha descobre que ela está viva, na verdade, ela é uma bruxa, ela se transforma numa senhorinha com uma maçã envenenada, a Branca de Neve come da maçã envenenada, dorme para o todo sempre, ela está num caixão de vidro, vem um príncipe X aleatório que ela nunca tinha visto em vida, o príncipe então resolve beijá-la e a Branca de Neve revive, o feitiço é quebrado, né? Então, o que é, na verdade, a Branca de Neve nesse contexto que eu estou colocando aqui e o que ela tem a ver com tributação, né? É a síndrome da impostora. Na verdade, é o síndrome do impostor, né? Mas ele é muito mais presente por uma questão cultural em mulheres. As mulheres nunca acham que elas têm os direitos que elas têm, elas sempre acham que se elas chegaram lá foi por outros fatores que não competência, porque elas são realmente muito boas naquilo que elas fazem, porque elas se dedicaram para um caramba para aquilo, porque elas são inteligentes, não. Elas sempre têm esse sentimento de que elas não estão na posição de ter aquele direito, de que elas não estão legitimadas a isso, e isso é uma questão cultural. E também cultural e aí sempre vem essa questão de que, mas as mulheres também não se unem e tal. Nós, desde pequena, temos como referência de que as mulheres, elas competem entre si. Nesses desenhos, né, da Disney, os mais antigos, porque os novos eles já viram que não estava muito legal essa, né, abordagem dada, quais são as referências femininas além da princesa? Bruxa, bruxa, bruxa. E quem vai salvar a princesa, gente? O príncipe. Então, a gente vê que, assim, a imagem feminina, e isso está incutido dentro da gente, é sempre de alguém que compete, de que alguém que não é legal, da bruxa. E os homens, por outro lado, são aqueles que jogam super bem, que surfam super bem, que vão salvar a princesa, ainda que seja beijando
uma morta num caixão, né? Então, é a tal da síndrome da impostora. Mas assim, Virgínia, poxa, Branca de Neve, nada a ver, hein? Tão antigo, ultrapassado, quem assiste Branca de Neve, né? Eu não sei se vocês acompanharam Big Brother Brasil, mas esse Big Brother de 2021 realmente foi um Big Brother bastante comentado, falado, tal. E a vencedora é a Juliette. E aí, falando síndrome da impostora, por favor, pessoal da live, rapidinho, 17 segundos, vamos ver esse vídeo aqui da Juliette. 24 milhões. Milhões. Minha gente, eu não sei como eu vou falar com esse povo. O que vocês vão... Meu Deus! Por quê? Deixa eu ver minha foto. Juliette, gente. Eu acho que talvez não seja, assim, o melhor dos exemplos, mas eu quis trazer esse exemplo porque é um exemplo muito atual de uma pessoa que é um fenômeno. Ela nem tá mais com 24 milhões de seguidores, ela tem muito mais do que isso. Ela tá entre top 20 dos brasileiros mais seguidos no Instagram. Ela é um fenômeno. E o que ela fala é como, por quê, minha gente, o que essas pessoas querem de mim? Ela não entendeu, ela não sabe o que é a figura que ela representa. Ela acha que ela não tem sequer legitimidade para aquilo. Ela fala, eu não sei por que as pessoas gostaram tanto de mim, querem tanto me ver e etc. Então, é um exemplo de uma pessoa que está, no momento, com a síndrome da impostora, porque não entendeu a função que exerce. E voltando a falar da mulher, né? Movimento sufragista. Essa pessoa que eu coloquei aqui é a Leonilda Daltro. A Leonilda Daltro, ela é uma das primeiras brasileiras que levantou a bandeira do direito ao voto feminino, tá? Ela é baiana, ela teve 5 filhos, ela criou esses filhos sozinha, basicamente, ela era professora, e ela se mudou para o Rio de Janeiro, tá? Em 1917, o voto feminino é de 1932 aqui no Brasil, tá? Em 1917, as 3 principais escolas carnavalescas do Rio de Janeiro fizeram piada com a Leonilda Daltro em função das ideias que ela tinha do direito a voto feminino. Existiu, em 1917, no Carnaval, um carro alegórico para tirar sarro das ideias feministas de Leonilda Daltro. E aí que você vê que, na verdade, tudo isso, né, o viés inconsciente, a síndrome da impostora, isso também não é gratuito, gente. As mulheres estão constantemente sendo questionadas de suas ideias e, até hoje, as pessoas acham que alguns direitos das mulheres são menos direitos porque aquilo não é legítimo da parte delas, né? E eu trago aqui, gente, do filme Sufragista, de 2015, algumas frases bastante interessantes que são colocadas enquanto as mulheres lutam e batalham. Eita. Gente, travou. Ixi. Eita, nós. Gente, travou aqui para mim. Sim, nós vimos. Tá tudo certo agora? Vocês estão vendo? Vamos testar novamente. Se você puder compartilhar sua tela mais uma vez. Tá bom. Peraí. Vamos ver. Desculpa, gente. Imagina, Virgínia. O importante não é o erro não acontecer, é o que a gente faz quando o erro vem, concorda? Exato, vamos lá. Ó, já estou vendo sua tela. Vejo mais uma vez. Beleza, acho que agora vai, hein? Vai? Vocês estão vendo a frase aqui? Tem a frase, sim. Tá bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui. Bom, vamos lá. Então, voltando, gente, desculpem, vamos lá. Sufragistas. As mulheres não têm a serenidade de espírito ou equilíbrio mental para exercer julgamento em assuntos políticos.
Se permitirmos que as mulheres votem, será às custas da estrutura social. As mulheres estão bem representadas pelos seus pais, irmãos e maridos. Uma vez concedido o voto, será impossível parar por aí. As mulheres exigirão direitos de participar do parlamento, se tornarem ministras e juízas. É isso, gente, começo do século, lá para idas de 1920, tá? É isso que as mulheres escutaram. Então, tudo isso para dizer, né, quando a gente vai falar sobre o sistema tributário, é que quando eu me propus a falar sobre esse tema aqui nesse evento, eu já sabia que eu ia ser passível de crítica, né? Porque toda vez que a gente fala de algo, vamos colocar assim, novo, né, de uma ideia nova, e toda vez que alguém, qualquer pessoa, não precisa ser exclusivamente uma mulher, toda vez que alguém vem a colocar ideias novas sobre uma questão específica, a crítica, ela está associada, né? E aí, vamos, né, dando continuidade aqui, o fato é que o sistema tributário brasileiro, como todo mundo sabe, ele privilegia a tributação indireta, né? E, em função disso, ele tem um caráter de regressividade muito substancial, né? Todos nós sabemos disso, né? Que todo mundo que atua no sistema tributário tem conhecimento de que a gente tem uma alta carga tributária de tributos indiretos. E também todo mundo sabe que a mulher ganha 30% menos do que o homem, que quando a gente vai, então, para a questão racial, isso ainda é mais gritante. Então, existem movimentos que estão nesse viés de que não existe equidade de gênero no sistema tributário. O sistema tributário, ele não privilegia os homens, mas ele desprivilegia as mulheres. E é isso que nós temos que prestar atenção. E aí a gente tem, em 2019, o Women in Tax, que é um movimento que está no Facebook, está no Instagram, é um movimento liderado por excelentes pessoas que estão engajadas nesse tema, e a gente também tem esse movimento Tributos a Elas, de que fala essa reportagem aqui de dezembro de 2020, especificamente um dia depois do Natal, onde as pessoas deviam estar mais natalinas, né? E essa reportagem fala que esse movimento Tributo a Elas está junto com parlamentares, pensando em projetos de lei para tentar diminuir as desigualdades de gênero que existem no sistema tributário, tá? E aí, tá certo que, assim, né, em comentários de UOL, BOL, enfim, o mundo não tem limites, né? Mas eu vou trazer aqui alguns comentários que estão nessa reportagem. E a igualdade tão preconizada, onde está? Agora querem vantagens? Delírio irresponsável. Nem todos consideram que todos somos iguais perante a lei. Idiotas. Isso pode ter efeito reverso e muitas mulheres ficarem sem empregos, além de, claro, não fazer nenhum sentido na nossa Constituição. Não nenhum sentido. Nossa Constituição não fala em isenção para gêneros. O que vai economizar de imposto vai perder com aborrecimentos. Eu só contrataria homens se tivesse empresa. Realmente tem gente que perdeu a noção do ridículo e do egoísmo. Propor essas medidas absurdas de desequilíbrio para favorecer suas agendas focadas no próprio umbigo e ainda ganhar espaço de propaganda em um meio de comunicação. Que absurdo. É sério essa reportagem? Tudo a ver com o que as mulheres sufragistas escutaram 100 anos atrás, na minha modesta opinião. E aí vocês falam, não, mas a reportagem, Virginia, você não disse qual que era o apelo dessas pessoas também, né, do tributo a elas. Com certeza, devia ser algo do tipo, você é mulher, logo você tem isenção para qualquer tipo de imposto. Não, gente. A reportagem falava de benefício fiscal, de imposto de renda, para empresas que tivessem no seu quadro 30% de mulheres e uma gerência que tivesse um percentual mínimo de mulheres representando ali a alta cúpula daquela empresa. Mas veja, gente, um benefício fiscal para a empresa, a pessoa jurídica, não para a mulher, só para que tivesse mais representatividade feminina. A reportagem falava da alta carga tributária para pílula anticoncepcional e absorvente. Então, assim, né, muito longe de ser um delírio irresponsável. E ninguém estava pedindo uma isenção para gêneros, né? Estavam só dizendo que existe aí um viés que desprivilegia as mulheres no sistema tributário.
E falando em absorvente, né, que é o que essa reportagem falava, que a carga tributária do absorvente ela era muito alta, não sei se vocês todos sabem, mas 25% das meninas não vão à escola no período menstrual porque não têm acesso a absorvente. Isso é muito grave, gente. São 25%. Uma de 4 mulheres não consegue ir à escola e depois ao trabalho, eles fazem por faixa etária em função da falta de absorvente. Eu li um artigo que fala que, em média, uma mulher gasta R$ 4.300 em vida em absorvente. Isso é muita coisa, gente. É 4 vezes o nosso salário mínimo. Então, é muito alto, realmente, o valor do absorvente. E aí, quando a gente pensa na carga tributária do absorvente, segundo o impostômetro, ela é 34,48%. Essa carga tributária ela é maior que chicletes, cachecol, fantasia, veículo, computador, biquíni, DVD, flor para decoração de igreja. É óbvio que o absorvente ele é mais essencial do que esses produtos que eu coloquei aqui, tá? O absorvente tem uma carga tributária coincidente com apito, papel celofane, terno, gravata, camiseta de time de futebol. Ah, Virginia, mas alguém tem que pagar imposto, está dizendo que tem que exonerar o absorvente? Não, não é nada disso, gente. É só uma questão de realocação de carga tributária para fazer jus à despesa pública. O Brasil optou por desonerar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, se nós podemos desonerar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e eu entendo o viés que isso teve de atração de investimento e etc., acho que dá, sim, para a gente tentar aliviar um pouco a carga tributária do absorvente. E aí, voltando, né, às reportagens do UOL, tem essa reportagem aqui de 2018 que fala: impostos são 35% da camisa da seleção e 43% do álbum da Copa. 35%, né, igual a do absorvente, como acabo de mencionar. E aí, vamos aos comentários. Incrível. O governo quer ganhar mais do que nós sem fazer nada pelo produto. 35% e 43% é desumano. O que ninguém diz é que esse imposto absurdo sobre os produtos só existe porque não cobramos imposto de rico. E aí continua. Sem Estado, sem imposto. Afinal, imposto é roubo. Duvido que você concordou em pagar pelos impostos. E aí coloquei reticências porque a pessoa realmente vai muito além, né? Então, vejam só, gente, 35% é uma carga tributária muito alta para uma camiseta da seleção, só que quando é a mulher dizendo que a carga tributária do absorvente é incompatível com a sua essencialidade, a mulher não está entendendo muito bem o princípio da isonomia e está querendo pedir mais vantagens em função do fato de que ela biologicamente menstrua todo mês, né? Então, é óbvio que eu trouxe isso em tom de provocação, né? Mas, assim, é para vocês verem como existem 2 pesos, 2 medidas ali, né? Para uma camisa de futebol, 35% é muito alto, mas para o absorvente, não, né? E aí, a própria ONU, né? A gente tem a ONU, a gente tem a OCDE e vários órgãos internacionais falando, reiterando, de que o sistema tributário ele tem que ser equânime para homens e mulheres. E existe, inclusive, uma declaração da ONU que coloca a equidade de gênero, né, no sistema tributário como direito humano. E por que isso assim é, gente? Porque é uma questão de dignidade, é uma questão de acessibilidade, é uma questão de oportunidade, né, que nós estamos falando aqui. E nós não temos no Brasil, é verdade, nenhuma norma que diga que a mulher vai pagar mais imposto. A gente tem, por exemplo, aqui nosso vizinho, na Argentina, até hoje, a mulher tem que entregar a declaração de imposto de renda junto com o seu cônjuge, se ela é casada. Nós não temos isso no Brasil, ainda bem, né, estamos à frente nessa discussão, mas a gente tem aqui implicitamente várias questões que desfavorecem a mulher. E os meios de combatê-los, né, gente, já estão aí na nossa própria Constituição, porque a nossa Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, então não há que haver lei que de forma indireta desprivilegia a mulher em termos tributários. A gente tem o princípio da capacidade contributiva, que todo mundo deve poder, todo mundo deve poder comprar as coisas e pagar imposto conforme a sua capacidade contributiva. O princípio da isonomia tributária. A gente tem
na nossa Constituição, a proteção ao trabalho feminino, o dever permanente de redução de desigualdades sociais e regionais. Então, tudo isso já está na nossa Constituição. Tanto é assim que a gente teve recentemente, o ano passado e esse ano, 2 casos bastante interessantes julgados pelo STF. O primeiro deles que eu trago é o recurso extraordinário 576967, que fala da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Qual foi o entendimento do STF? De que essa incidência, de fato, seria inconstitucional. As razões, basicamente, são 3, né? A gente tem que desonerar a mão de obra feminina como forma de efetivação do princípio da isonomia entre homens e mulheres. Nós não podemos onerar determinadas pessoas da sociedade, porque por circunstâncias biológicas, elas são as únicas pessoas capazes de gerar uma outra vida. A gente tem que, na verdade, deixar de incidir, de novo, né, a contribuição previdencial como forma de proteção da família e da maternidade e de diminuição da discriminação entre homens e mulheres. Quando o empregador quiser contratar uma pessoa, ele tem que contratar pela capacidade técnica dela, pela competência daquela pessoa, porque ele gostou do perfil daquela pessoa, não fazendo contas de quem vai sair mais barato no final do dia. É isso de que se trata, gente. Outro caso muito, muito relevante, que fala da inclusão de alimentos na base de cálculo do imposto de renda, né? Hoje em dia, quando a gente tem pessoas que se divorciaram e há um pagamento de pensão, alimentos, etc., a pessoa que paga a pensão tem o direito de deduzir o valor pago do seu imposto de renda. Já a pessoa que recebe aquele valor, ela inclui aquele montante como base tributável do imposto de renda da pessoa física, como se renda fosse. E aí, né, gente, a gente tem que lembrar que, dada o sistema que a gente vive, a circunstância que a gente vive, as pesquisas indicam que 95% das vezes, quem paga a pensão alimentícia é o homem, tá? Ainda que para fazer frente apenas aos valores pendidos pela mulher que ficou com a guarda dos filhos para pagar as despesas daqueles filhos, né? Ainda que não seja um dinheiro que seja aproveitado pela mulher propriamente, né? E aí, o tributos a elas, que eu tinha comentado, eles estão com o PL justamente para evitar essa distorção, para que essa questão seja ajustada, né, na nossa legislação. E aí, alguém foi lá e entrou com uma ADIM falando, olha, isso é um grande absurdo. Nós temos, por enquanto, somente o voto do relator, que é o ministro Dias Toffoli, foi pedido vista, então isso ainda está para acontecer. Mas, na visão do ministro, de fato, não há que se falar na possibilidade de tributação na pessoa que recebe os alimentos, desses valores como imposto de renda, basicamente porque, assim, ele não foi na questão de gênero propriamente, mas você vê ali que o que ele tentou privilegiar era o direito à família, falando que a família, o direito, né, decorrente dessa natureza, não pode ter interferências tributárias, né, o Estado tem que ser neutro nessa passagem. E aí ele fala, olha, primeiro que eu também vejo que aqui tem um claro bis in idem, porque, assim, a pessoa que paga alimentos, ela já teve a sua renda tributada. Se eu ainda for pegar este mesmo montante e tributar na pessoa que recebe, eu tenho claramente 2 vezes a incidência do imposto de renda nessa toada. A possibilidade de dedução desses valores, está nessa passagem aqui, na verdade, está aqui. A possibilidade de dedução desses valores, ela não é propriamente um sistema de alívio dessa tributação dupla, porque isso é benefício fiscal. E benefício fiscal ele pode ser revogado a qualquer tempo. E aí, gente, pegando tudo isso que eu estou falando aqui, né, e lembrando que, inclusive, a mulher, quando ela pega e paga a escola dos filhos, paga a despesa médica dos filhos, ela não tem direito à dedução integral da quantia que ela efetivamente despende, né, com tudo isso. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente lembra das sufragistas, da dificuldade que foi para a gente conseguir ter o direito a voto, a gente percebe que tudo é uma questão da gente falar e da gente se colocar. Eu não tenho a pretensão
de mudar o mundo, mas eu fico já bastante feliz com as minhas micro-revoluções. E aí eu convido todo mundo a refletir sobre esse ponto específico também, né? Então, assim, profissional tributário, o que fazer? Eu acho que a gente tem que debater com respeito, debater com acolhimento, né? Com a opinião de cada um sobre o tema. Eu acho que esse é um passo que a gente dá. A gente não é legislador, eu não sou, pelo menos, né? Eu não sou legisladora, eu não sou do Poder Judiciário, eu não sou do Executivo, então eu propriamente não consigo reduzir carga tributária. Mas eu acho que eu desempenho já o meu papel falando sobre isso, falando sobre a importância disso. Pensando até nesse detalhe, né, Virgínia, até o nosso tempo está esgotando, mas eu queria deixar aqui um clamor para você, que faz parte até do grupo que a gente tem aqui do Telegram, para convidar os presentes que reflitam e trazer esse debate para um campo real, né? Eu acho que o convite é super genuíno. Infelizmente, até por conta de tempo, a gente não vai conseguir esticar para além de agora, mas eu queria te pedir muito isso, porque definitivamente é um tema que merece voltar no próximo congresso e também ser debatido de hoje até lá. Então, eu queria pedir Exato, isso. Eu acho que é bem isso, e era esse, na verdade, o meu discurso final, né? É o meu convite para que a gente fale sobre isso. Que eu vou ser criticada por esse meu posicionamento, eu já estou sabendo de antemão que eu vou ser, né? As sufragistas estão aí para mostrar a história para mim. E eu não sou sufragista, né, gente? Porque, assim, eu infelizmente não tenho tanto tempo para fazer essa revolução. Mas, assim, eu já fico muito satisfeita com a minha micro-revolução. E eu agradeço imensamente a live pela oportunidade de trazer esse tema que eu tenho tanto prazer em falar. Se eu conseguir colher aqui, despertar o interesse das pessoas por esse tema, eu acho que eu já cumpri com o meu papel aqui e a minha meta. Eu sou mulher, né? Eu sou mãe, e depois que eu me tornei mãe, eu até fico emocionada, mas depois que eu me tornei mãe, eu sou mãe de uma menina, essas questões ficaram muito mais enraizadas para mim. E eu acho que o convite que eu faço a todo mundo é para pensar sobre o tema, refletir, para se colocar favorável, desfavorável, não é esse o ponto. Eu aceito e eu acolho quem é desfavorável ao tema e convido para o debate. Perfeito. Mas eu sou muito feliz, na verdade, em poder falar sobre isso, pela oportunidade, e eu acho que a gente tem que ter coragem para falar sobre isso, para que quando chegue a vez da minha menina, dela enfrentar o mundo corporativo, as coisas estejam muito melhores para ela do que estão para as mulheres de hoje, estiveram para as mulheres de ontem.